Amados, nós vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, e os irmãos sabem que quando eu deixei os irmãos a última vez aqui, em versículo 5, que pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, gostaria de começar a leitura em versículo 6. 1 Timóteo 4 e 3, expondo estas coisas aos irmãos, terás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercite pessoalmente na piedade, pois do exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitoso, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ter. Pela palavra digna de inteira aceitação. Vamos parar ali, irmão, fazer uma oração e assim depois nós podemos olhar esta parte e seguir depois a leitura. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Mais uma vez estamos com os amados irmãos aqui. Agradecemos a oportunidade de termos a Bíblia aberta. Estamos realmente examinando a tua santa palavra. E louvamos-te porque o autor desta palavra está conosco, o Espírito Santo da verdade. Nós te agradecemos que ele é o único que sabe interpretá-la perfeitamente. Pedimos que ele faça a mesma a sua obra entre nós nesta noite, tomando as coisas que a ti pertencem, Senhor, revelando-as aos nossos corações, para que estejamos verdadeiramente filhos do Senhor, filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, e que andemos mesmo em santidade de vida. Senhor, repreende o inimigo, tira mesmo do meio do teu povo as coisas que estão do diabo, e faça mesmo que o teu povo esteja santificado, o teu povo esteja mesmo abençoado, e que nós possamos honestamente e sinceramente servir ao Senhor. Guarde as nossas bocas, a conversação. Senhor, tu sabes mesmo que o inimigo está usando pessoas para entristecer às vezes o teu trabalho. Pedimos que tudo possa realmente crescer. Toma conta daqueles que estão conversando, daqueles que mesmo estão querendo perturbar o teu trabalho, seja quem for a pessoa, e faça mesmo a tua vontade na vida daquela pessoa, para que possa aprender que o Senhor é canto e o Senhor mesmo exorta que nós sejamos santos também. Então, Senhor, nesta hora, fale-nos através da tua palavra. Abençoe mesmo o teu povo aqui reunido. E faça mesmo, Senhor, que não sejamos assim o povo apenas pelo nome, mas pela prática de boas obras e a santidade de vida. Essas coisas pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós temos 1 Timóteo capítulo 4, nós temos, começando o versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Uma outra coisa que nós almejamos, que nós queremos ser diante de Deus, um bom ministro de Jesus Cristo. Nós não queremos ser alguém que apenas fica ocupando um púlpito ou ocupando uma igreja assim, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Nós queremos ser até mesmo a porta-voz do Senhor, e que o Senhor possa mesmo nos usar sempre para purificar a sua igreja. Diz aqui a palavra de Deus
versículo 7. Endeita as fábulas profanas de velhas caducas. Paulo tinha de lutar com isso também, não é? Velhas caducas andando de casa em casa e falando assim de coisas que não convém. Aqui está mesmo escrito, você rejeita e diz assim, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Quantas pessoas estão levantando dedo para correr, chamando Cooper, né? Fica correndo e querendo mesmo ter um corpo bonito e ter força e beleza, assim. Tem pessoas, não importa a hora, assim, levanta dedo. Quando alguém oferece uma certa comida, não posso, porque eu estou de dieta, eu estou de regime, eu estou fazendo. O esforço que o povo faz para o bem físico é uma coisa incrível. E este é quente, eu estou falando de quente também. Mas o esforço que o crente faz para gozar uma vida espiritual é uma negação, é uma vergonha, é uma tristeza. Não tem tempo de ler, não tem tempo de orar, só tem tempo para ocultar. Só tem tempo mesmo para fazer o papel de Satanás. E Satanás é acusador do irmão. Que você acusou alguém hoje, irmão em Cristo, lembra-se que fizeste o papel de Satanás. Vamos ter cuidado com o exercício espiritual. O exercício espiritual é que a pessoa almeja o mesmo crescimento na fé. Não vem dizer que você quer crescer na fé se você está fazendo outras coisas. Tem um lugar aqui que podia vir antes do culto e orar. Pedir a Deus que Ele venha abençoar a palavra que vai. Pode ser que era melhor gasto aqui do que onde você vai gastar o seu tempo antes do culto. Tem cuidado. Vamos orar a Deus, levar a sério mesmo. Nós temos visto o Senhor abençoando muito aqui na igreja. E eu já avisei o pastor há muito tempo, tem muito cuidado, porque está crescendo muito trabalho, tem pessoas se convertendo, assim, 3, 4, nesta última semana de novo, e a gente está chamando Satanás, está mesmo pedindo a presença dele quando faz assim. Esse não tem dúvida nenhuma. Ele não desce uma obra própria, mas estamos, honestamente, exercitando-nos, fazendo exercícios espirituais. O exercício físico, o pensamento aqui é para pouco tempo tem proveito. Para pouco proveito, pouco tempo. A pessoa mesmo tem certos anos e o exercício físico tem certo proveito. Um joga bola, um faz isso e tal. E os sacrifícios que estão prontos a fazer para alcançar mesmo um algo no mundo esportivo, ou mesmo assim no campo de beleza, de gozar um corpo assim, muito bonito, pessoa com força, tá? Mas tem que parar e dizer qual é o tempo, quanto tempo eu gasto em exercício espiritual. Porque este diz aqui o apóstolo, é para tudo é proveitoso, porque tem a promessa da vida que é agora, lá há de ser. O exercício espiritual, a prática da piedade, a Bíblia diz que tem proveito agora na sua vida hoje em dia e tem proveito mesmo na vida que há de vir, mas na eternidade. O que você está fazendo? Quantas refeições toma por dia?
Quantas refeições da Bíblia toma por dia? A sua casa, a família senta para comer quantas vezes? Quantas vezes a família senta para ler a Bíblia? Para ouvir a palavra de Deus? Para orar junto? É uma coisa que a gente deve pensar. Por quê? Porque a parte física é por pouco tempo. A pessoa fazendo tanto esforço noutra área, mas não faz assim nesta área espiritual. Quando a gente pensa, porque os homens que Deus tem usado através dos pecas, sente e examina, lembra das tuas vidas, descobre quanto tempo, às vezes, estes homens passaram a sós com Deus. Se retiraram do meio da conversa alheia, retiraram mesmo das coisas tolas e foram mesmo no exercício espiritual, foram diante de Deus gastar o seu tempo em oração, gastar o seu tempo mesmo com a palavra de Deus, alimentando a sua alma, fortalecendo na fé, estendo uma bênção em vez de uma pedra de tropeço no meio do povo de Deus. É muito triste a gente pensar, não é? Tem pessoas que vivem, até eu tenho ouvido pastores dizendo há poucos dias, que Satanás não pode fazer nada com a vida de um crente. Satanás ele está morrendo de graça, né? Ouvindo um pastor falar desse tema. Satanás não pode fazer nada com a vida de crente. Puxa vida. É com quem ele trabalha. Porque os outros já estão dele e não tem que ligar. O povo do mundo já pertence a ele. Ele não tem que ligar para ele. Mas com os crentes, ele trabalha. E quando a gente verifica, irmão, quanto o inimigo mesmo importa com as nossas vidas, é para a gente lembrar. Se ele está se importando é porque Deus tem grandes coisas, talvez, para fazer com sua vida. Imagine, irmão, o privilégio de você ganhar uma alma para Cristo. E depois ganhar outra alma para Cristo. Quando foi a última alma que você ganhou para Cristo? Ou quando foi a primeira, talvez ainda não ganhasse um. Um privilégio enorme de testificar. Privilégio nosso mesmo nos preparar, treinar. Como o jogador treina no exercício físico, nós vamos treinar na parte espiritual para que sejamos atletas lutados por Cristo. A pessoa atleta no termo espiritual, eu digo, pessoa que maneja bem a palavra da verdade, a pessoa que sabe mesmo falar, porque já tem orado até quem sabe quanto tempo antes de ir falar com uma pessoa. Que bênção quando a gente descobre que tem aquela pessoa abrindo como uma flor ao sol, ao luz do sol. Você lendo a Bíblia e a pessoa abrindo. Irmãos, leva a sério. Se você não tem ganha almas para Cristo, tem algo errado. Porque nós somos testemunhas de Cristo. Não somos espectadores de um jogo, não. Cada um de nós, sobre nós, entra esta obrigação. E não vem se desculpar, que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não é? Mas às vezes tem tempo por coisas que não prestam. 1 Coríntios 9:16. Vamos ler de novo. Todos juntos lendo. 1 Coríntios 9 e versículo 16. Pode ler. E anuncia quem achou. E anuncia o evangelho juntos.
te anuncio o evangelho, não tenho de te me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Pregou o evangelho hoje? Alguém? O sobre você está pesando de ai até hoje. Interessante, não é? Vamos treinar, vamos mesmo pegar esse espiritual. Vamos aprender a orar e buscar a Deus, ler a sua palavra e conhecer a palavra para que possamos servir ao Senhor. Versículo 9 diz uma coisa certa, e ela é a palavra, e digna de inteira aceitação. Espero que os irmãos aceitem mesmo esta palavra, porque a Bíblia mesmo diz que é fiel e digno de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sob modo, o quanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Esse versículo tem causado problema por muitas pessoas. Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Quando nós ouvimos, por exemplo, hipercalvinista falar sobre a propiciação limitada em que Cristo morreu com um certo número de pessoas, nós devemos pensar em versículos que tem assim na palavra de Deus. Não é que a resposta para muitos é tão fácil, não. Mas nós vemos também, tanto homem dizendo que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos somente, mas pelo pecado do mundo inteiro. Nós temos de parar, irmão. E eu digo com sinceridade para os irmãos que eu acho que na palavra de Deus é bem claramente ensinada a soberania de Deus. E Deus é soberano. Mas a mesma palavra de Deus também claramente ensina a responsabilidade do homem. Agora, eu vou dizer, eu não quero ofender ninguém, eu não sou arminiano, não. Eu não posso acreditar na mensagem que muitos irmãos amados, até o John Wesley pregavam. Mas eu não estou para discutir. Eu só às vezes fico triste pensando que os irmãos perdem muito do valor da salvação. Porque imagina que a salvação é algo que a gente vai aguentando, e no fim, se deu para aguentar até o fim, será salvo, né? É triste, perde muito o valor da salvação. Mas, quando nós olhamos a Bíblia, também eu não posso ser um hipercalvinista, eu não posso. Porque eu vejo a Bíblia chamar a atenção. Deus disse para Caim, porque está triste, porque está mudado o semblante. E Deus, que tu Caim, te fizer de bem, não serás feito. Deus não estava brincando, não. Agora aí que está o mistério, né? E como reconciliar estas duas coisas? Eu não quero criar problema, eu estou evitando até entrar em termos teológicos de propósito para não criar problema. Mas, irmãos, lembre-se disso. Que todos nós somos responsáveis diante de Deus. Eu sei que a salvação pertence ao Senhor. Salvação é de Deus.
o João não tinha dinheiro até na barriga de um peixe para aprender isso, né? Mas quando ele aprendeu e disse assim, a salvação é do Senhor, Deus mandou o peixe levar ele para a praia, e como está dizendo, ele já aprendeu, né? E não sei onde Deus vai levar outra gente para aprender, né? Mas a salvação, eu acredito, é de fato inteiramente do Senhor. Porém, nós temos na palavra de Deus a clara declaração que Ele é poderoso para salvar todos quantos se chegam a Deus por intermédio dele. Eu sei da resposta teológica por isso, mas eu estou pegando o texto só, para os irmãos pegar e lembrar disso. O Spurgeon, que até escreveu um livro sobre a predestinação, um homem que era convicto mesmo na sua posição, mas eu acho que eu me identifico mais com Spurgeon do que com Calvino. E é interessante que o Spurgeon disse assim, que quando ele estava de joelho orando, ele era calvinista. Ele estava pedindo a Deus que o Espírito Santo chamasse alguém no culto à noite, nessa noite, que viesse mesmo uma pessoa que ele chamava assim mesmo predestinado. Agora ele diz que quando ele levantava para pregar, ele era arminiano, ele pregava para todo mundo. Tudo quem quiser existe. É verdade. Por quê? Que não é o pregador que chama, é o Espírito. O pregador prega. O pregador prega a palavra. O Espírito é que calma. A responsabilidade é dele. Mas por que eu estou fazendo isso? É porque nós temos um texto aqui que pode ter um pouco difícil para alguém e eu não quero passar por cima, como eu não tenho assim, coragem de usar ou de falar sobre o versículo. Aliás, eu tenho tanta coragem, eu tenho tanta convicção que eu conheço exatamente o que esse versículo quer dizer. Uma vez o Dr. Skidlow Baxter, uma pessoa chegou e falou com ele e disse assim, Dr. Baxter, o senhor sabe o que o Espírito Santo quer dizer neste versículo aqui? Aí ele mostrou o versículo. Aí o Dr. Baxter disse assim, irmão, eu sei perfeitamente o que o Espírito Santo quer dizer nesse versículo. Aí a pessoa que disse, então, o que é, Dr. Baxter? O Espírito quer dizer? O Espírito quer dizer exatamente o que está escrito aí. Quer dizer outra coisa, exatamente o que está escrito aí. E não tinha problema, é exatamente como está. Eu pensei que Dr. Baxter tinha falecido, mas o Victor falou comigo lá da Irlanda, dizendo que ele estava pregando na Irlanda 95 anos. E tinha chegado na Irlanda e Victor disse, incrível. Ainda mesmo um homem tão profundo na palavra de Deus. 95 anos, né? Mas, irmão, eu digo sinceramente, eu perguntei do pastor, na hora eu nem pensei com antecedência se tinha dito quadro aqui na igreja. Ele disse que sabe que tem quadro, mas não sabe que tem vídeo, né? Mas vamos ver o que a gente faz. Tem o quadro hoje, pelo menos, e se nós não entendemos, pode ser que a gente faça alguma coisa noutra noite, né? Mas eu gostaria que os irmãos pedissem comigo alguns versículos na Bíblia. Nós estamos olhando o versículo 10, 1 Timóteo 4 e 10, especialmente o fim do versículo. Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Como eu falei, eu copiei alguns versículos. Eu posso até dar para os irmãos que estão escrevendo, se eles quiserem mesmo copiar. Todos os homens, esse que está escrito aí, irmão, presta atenção. Todos os homens. Nós não podemos modificar o que está escrito aí. Ele é o Salvador de todos os homens. Nós sabemos que Deus é o Criador de todos os homens. Isso nós sabemos.
Mas como é que ele pode ser salvador de todos os homens? Porque todos os homens não são salvos. Como para dar esta explicação, nós temos que voltar para o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E nós encontramos no livro de Gênesis o primeiro pecado entre os homens. O homem Adão que pecou, capítulo 3. Agora nós temos de olhar o que Deus disse para Satanás. Porém, inimizade entre, versículo 15, desculpa, 3, Gênesis 3, 5. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os teu descendente. Veja bem, o teu descendente, né? Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Poucas pessoas talvez conheçam a profundidade desse versículo. Nós temos que se lembrar que Deus fez Adão o Senhor da criação. Deus criou os céus e a terra, Deus criou Adão e Deus entregou até os animais, entregou tudo para Adão e disse até para Adão para dar os nomes para os animais, espécies e tudo. Domínio Deus disse sobre tudo isso. Deus mesmo colocou Adão com o domínio. Mas Satanás veio e tirou o domínio. Fez Adão pecar. E quando Satanás fez Adão pecar, Deus jurou que a semente da mulher ia tomar de volta o domínio que Adão perdeu. A cabeça é referente à autoridade. Satanás tomou a autoridade. E desde então, nós encontramos, através dos séculos até, Satanás também esperando, procurando saber quem é este que vem tirar a autoridade que eu tomei de Adão. E para a questão de tempo, irmãos, nós chegamos até antes do nascimento de Cristo, nós chegamos das coisas que o inimigo estava fazendo, mas quando chegou as notícias do nascimento de Cristo, nós encontramos um decreto para matar todas as crianças. Satanás não sabia onde estava, qual é esta criança. Lembre-se disso, que Satanás não é onipresente. Ele não está em todo lugar no mesmo tempo, não. Só Deus. Não é também onisciente, não sabe todas as coisas, não. Só Deus. Ele sabe muito, mas não sabe todas as coisas. E uma prova que Jesus Cristo tinha nascido a tempo foi até, tem pessoas que quando fazem aquele presépio e tal, tem até os magos pegando para adorar Jesus. É bobagem, mas não veio adorar Jesus naquele tempo não, porque era anos depois, tem dúvida nenhuma que chegaram, porque encontraram até Jesus numa casa, não foi no manjedoura não. Os pastores encontraram ali. E o decreto que foi baixado por Herodes era de 3 anos para baixo, dando uma coisa indicando que talvez tinha passado um tempo de procura, de pesquisa para ver e poder treinar esta semente. Se é ele que agora veio. Os anjos testificaram, os pastores, etc., eram testemunhos. E quando Jesus
mesmo cresceu e começou o seu ministério público. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5, irmão. Importante a gente fazer isso acompanhando mesmo da Bíblia, né? Mateus capítulo 5. Desculpe, 4, né? Estou dizendo 5 porque nós estamos estudando Mateus 5, né? E neste domingo temos feito um estudo assim. Mas Mateus 4. Veja bem, versículo 1. Até ir, pois Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você nunca me diga que um crente não pode ser tentado por diabo e não pode até servir o diabo. A Bíblia. Então, meus amados, nós temos que prestar bem atenção. Eu vi 2 pastores falando na televisão há 2 dias, 3 dias passados, e a mesma coisa foi dito, não é? Que Satanás não pode fazer nada com uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que é fiel e crê em Deus. Eu ia telefonar e dizer, arranca o livro de Jó da tua Bíblia, porque ou você nunca leu, então não tem nem memória, né? Já pensou um pastor, esse que nós temos para alimentar o rebanho de Deus hoje? O Paulo disse 3 vezes, eu queria visitar você, mas Satanás não me deixou. Tem pessoas que dizem que Satanás não pode dar um dente de ouro, dar uma coisa dessa e tal. No corpo de um crente, Satanás não pode? Paulo tinha no corpo dele o mensageiro de Satanás. E ele pediu a Deus para tirar, e Deus não tirou. Ele andou por toda parte com o mensageiro de Satanás no seu corpo. E Deus disse que era necessário para ele ficar humilde. Aí ele tem que ver qual é o efeito das outras coisas, também. Deus não tirou nem o mensageiro de Satanás para ver que a pessoa ficasse mais humilde, porque ele resiste. Os orgulhosos. Ele resiste. Agora ele dá graça ao humilde. Uma coisa triste quando a gente pensa, né? A ignorância da palavra de Deus hoje tem chegado ao ponto de que os próprios pastores fazem declarações abertas que alguém que conhece a vida. Sabe que um homem disse hoje? A minha filha está aqui. Vou ver. Um homem disse que hoje foi perguntando se ele achava, ele era pastor, ele é pastor. Pastor mesmo assim, verdadeiro. E foi perguntado se ele achava melhor que o pastor fosse amoroso e meigo. O que ele foi assim com autoridade e disciplina. Ele diz, não, eu acho que o pastor tem que ser amoroso e meigo, porque Jesus Cristo nunca disse eu sou isso, eu sou aquilo. Isso que um pastor disse hoje na televisão aqui em Manaus. Jesus nunca disse eu sou isso ou eu sou aquilo. Nesta conferência onde eu estava em São Paulo, eu encontrei com pessoas em igreja. Umas pessoas vieram chorando comigo. São professoras de uma igreja presbiteriana no Rio de Janeiro e não ensina a Bíblia. O pastor trocou por um livro para um homem e todas as classes estão estudando esse livro. E ela, chorando, dizendo para o pastor, eu não estava vendo o perigo, eu não tinha notado o erro. Mas desde que eu estou escutando o senhor, tudo é
capítulo e versículo. Capítulo e versículo. Pode estar na Bíblia. E não se vê, joga fora. Não pega nada que não está na Bíblia. E Deus disse que este aqui é completa, esta é a revelação de Deus completa. Não precisa acrescentar e não pode nem diminuir, é perfeito. Perfeita é a revelação de Deus. Mas imagina uma pessoa, eu me lembro, muitos anos passados, eu fiz até conferências na Igreja Batista Memorial aqui em Manaus, muitos anos passados. Eu fiz, e cada noite eu preguei numa dos pessoas de Jesus. Que tanto na Bíblia, eu preguei cada noite, eu estou bom pastor, eu sou a porta, eu sou o mistério, eu sou isso, eu sou aquilo. Até eu fiz um corinho para o povo poder lembrar as mensagens. E nós cantamos cada noite a ressurreição e a vida. Eu sou, disse meu bom Jesus, também tua luz deste mundo, caminho que ao céu conduz. Eu sou a verdade, a vida. A porta e pastor também sou. O Cristo, o pão verdadeiro e a vida eterna eu dou. Isso que nós cantamos cada noite. É bom aprender um dia aqui, não é, pastor? De novo. E Jesus nunca disse eu sou. Aí eu virei para minha filha, por isso eu perguntei se ela está. Eu não disse se estava certo ou errado. Eu virei para ela e eu perguntei. Qual foi a coisa que marcou o ministério de Jesus Cristo em comparação do ministério de todos os fariseus e os outros assim? E ela respondeu corretamente. O que foi que você disse? Ele pecava com autoridade. E o povo diz que ele falava não com os escribas, ele falava com autoridade e não com os escribas. Um pastor diz, não, um pastor não tem que ter autoridade, tem que ser negro, mole e tal. Aquele jeito, né? Por isso nós temos a igreja cheia de bagunça. O Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois que jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Tem razão, não é? 40 dias, 40 noites sem comer. E Satanás faz isso com muita gente. No lado do seu fraco é que ele vai te atacar. Satanás é assim. Ele não encontra você onde você está forte, não. Ele sabe onde você fica vacilando, aí ele desce. 40 dias e 40 noites sem comer, a primeira coisa ele fala é de pão. E Jesus Cristo precisava naquela hora. Ele disse. Então, aproximando-se, versículo 3 disse, e é Espírito de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Supra o seu fraco. A tentação que vem pelo lado que você está necessitada, está precisando. Aí está. Então, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Foi bom que Jesus conhecia a Bíblia, né? Ele não respondeu com o livro de fulano de tal, não. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmão, é por questão de tempo, você quando tiver ler isso tudo, eu quero pegar o assunto que estamos estudando, eu gostaria que você pegue comigo aqui. Diz aqui, versículo 8. Levou o Satanás levou Jesus. Levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse, tudo isto te darei, tudo isto te darei. Satanás oferecendo o mundo para ter.
É, o Adão deu para ele. E esse é aquele que vem ferir a cabeça. Esse agora é aquele que vem tirar a autoridade de Satanás. Satanás lhe ofereceu o que ele veio buscar. Sem a cruz. Sem a cruz. Jesus não aceitou. Por quê? Porque sem a cruz não teria um de nós salvo. Mas lembre-se isto, meu irmão. Tem muito mais na morte de Cristo do que a salvação de um pecador. Eu fico triste ouvindo pessoas que professam até ser teólogos falando que o Calvário para eles significa apenas salvação do pecador. O Calvário é a resposta de Deus para Satanás. É a hora mesmo de tomar de Satanás os reinos de demônio. É a hora mesmo de tirar toda a autoridade dele. Ele vai ferir o calcanhar desde o jardim de Éden. Deus profetizou. Mas ele vai tomar o que Adão deu. Está o misto diz profeticamente que ele é claro, ele diz que é aquilo que eu não perdi. Ele veio mesmo restaurar o que ele não tinha perdido. E por favor, irmão, lembrem-se de o Calvário, o sangue precioso de Jesus Cristo tem muito mais efeito do que a salvação do pecador. Graças a Deus é a salvação do pecador. Graças a Deus que estamos salvos pelo sangue do Cordeiro. Mas a autoridade de Deus primeiro. Tem que estabelecer eu e manda quem é que eu dou. Deus enviou o seu filho. O seu filho foi fiel, obedeceu ao Pai em tudo. E ele, pela própria morte, entregou de novo tudo que já tinha sido perdido. E graças a Deus, a virtude que saiu deste sacrifício, desta morte na cruz, tem poder de salvar o mais pecador. É maravilhoso, irmãos, pensar nisso. É profundo o assunto, mas é a verdade. Eu posso provar e pretendo fazer. E eu vejo, às vezes eu escuto irmãos num culto de oração, até às vezes antes de um culto de pregação, eu vou para uma igreja pregar e os irmãos estão lá orando. E eu escuto meu irmão dizendo, Senhor, ajuda o pastor Frederico hoje à noite a levantar o Senhor. Ajuda ele mesmo a levantar o Senhor, porque a sua palavra diz que se o Senhor for levantado, o Senhor trará todo mundo aqui. Tarde, meu irmão, ele já fez, ele já foi levantado. Agora, se quiser orar que eu posso, pela pregação, exaltar o Jesus, o seu nome está certo. Mas não tente que, quando Jesus falou, se eu for levantado da terra, é que quando nós estamos orando, nós vamos levantar ele assim na pregação. Até não, porque até a explicação nós temos, não é? Os irmãos sabem, tem dúvida, o texto é em São João, e Jesus Cristo falando de si mesmo, que se ele for levantado da terra, ele traria tudo a ele. Se ele for levantado da terra, imediatamente diz assim, isto disse ele, significando qual morte, com que morte ele havia de mesmo glorificar a Deus. Algum irmão achou o texto? Eu peço ouvir alguém citar. Tem. Pode ler, alguém ler, por favor. Bem alto, não é? Leia o resto, meu irmão, depois.
Con volvemos kita. Tindo titabe. Tik timale pagi. Condi tu dell'arretato poi torerata. Tiel pihuo. Aluletaro. Tai ormeta. Ete lote da oi. Nada. Muito obrigado. Olha, não há dúvida nenhuma, eu for levantado da terra, disse Jesus, trarei tudo. É tudo mesmo? Você já está no texto? Tá? Olha a palavra que tá, tem gente dizendo não. É capítulo e versículo. Ai, desculpe, ele tinha falado e eu pensei que os irmãos ouviram. Mas como que vai estar, irmão, né? João 12. O versículo que eu, se for levantado da terra, né? Aí diz imediatamente depois a explicação de Jesus. Qual é a versículo? E a explicação que é que Jesus estava dizendo. Estava falando do tipo de morte. Ele ia trair o pé. Ah, agora estamos chegando. Ele ia, pela sua morte, trazer todos a ele. Ele é o salvador de tudo. Eles estavam no domínio de Satanás. Jesus tirou este direito de Satanás e ele tem todo o direito agora, Jesus, a tentar terminar o mundo hoje se ele quiser. Nós, diz o escritor, eu vou lhes mostrar esse, que ainda não estamos vendo tudo abaixo de Jesus. Por quê? Porque ele está deixando o evangelho ter pregado, está deixando pessoas aceitar o evangelho, mas ele tirou a autoridade de Satanás. Ainda que não estamos vendo tudo debaixo dos seus pés, mas já está pelo fato de que se eu for levantado da terra, atrairei todos para mim. Agora, irmão, vamos para Lucas capítulo 4. Em Lucas capítulo 4, nós temos aqui a mesma história, né? Versículo 3. E o diabo dar-te toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Viu? Satanás dizendo por Jesus, eu te dou porque foi entregue a mim a autoridade e todos esses reinos foram entregue a mim. E eu dou a quem eu quiser. Andava teu, né? Porque se eu for levantado da terra, quando eu for levantado da terra, eu trarei todos para mim. Você não fica com nenhum. Então você mesmo. Você sabe que até Satanás está subordinado a Cristo. Então, às vezes eu me lembro do tipo de Satanás que nós temos no Brasil, né? Que por isso o povo faz tanta erro, tanta coisa. E o Satanás é aquele do carnaval, né? Um cão preto, coisa de hippie e tal, né? Não é mais premiado que não sabe cortar Satanás mesmo, para você não reconhecê-lo. Quando ele chega na igreja com a Bíblia e tudo, aí você não reconhece, não pensa que ele faz assim, não. Quando ele levanta para dar os ensinos, quando ele estava por divididas e está tendo lá, não pode ter Satanás, né? Tem que cuidar. Ele se transforma em anjo de luz.
O papel dele é enganar. Está fazendo um papel muito forte hoje em dia no meio da igreja. Irmão, nós temos que lembrar que Jesus não aceitou a oferta dos filhos nem da autoridade porque ele ia contar com os teus sangue. Ele ia mesmo acabar com Satanás. E ele foi elevado da terra, levantado da terra. Ele trouxe tudo a ele, como ele mesmo disse, eu trarei tudo a mim. E foi. Ele disse, Satanás, quando eu for levantado da terra, tudo vem para o domínio de novo de Deus. Irmão, nesse sentido, ele é o salvador de todos os humanos também. Porque ele tirou todos os homens do domínio. Qualquer homem mesmo tem a possibilidade, através do evangelho que pregamos, conforme diz a Bíblia, de ser salvo, porque Jesus tirou a autoridade que Satanás tinha. E Satanás não pode mais prendê-lo com a autoridade que Jesus tem. Mas lembre-se que ele tem muita autoridade. Ele parece ainda diante do trono de Deus. Satanás não vai lá. E tem que ir, e Deus pergunta dele onde andar. O que estava fazendo? Este é um conforto para o crente verdadeiro saber. E Deus sabe tudo que está acontecendo. Satanás não pode ter a permissão de Deus. Lembra-se quando Pedro, em toda aquela coragem, antes de Cristo ser crucificado, São Pedro diz assim, todos podem te abandonar. Eu não. Eu estou pronto a ir à prisão até a morte. Jesus olhou para ele e disse, Pedro, Satanás te pediu para peneirar. Satanás foi com Deus e pediu o direito de peneirar ele. E Pedro estava confiando em si mesmo. Os outros, mas eu não. Mas Jesus disse assim para ele, Satanás pediu para te peneirar, mas eu tenho orado por ti. Cuidado, o direito de peneirar. E o Pedro, confiando em si mesmo, caiu. Mas Jesus orou por ele, que a tua fé não falhar, não se acabar. E ele levantou. Irmãos, tem que pensar muito. Eu me lembro de estudos uma vez, São Paulo, sobre isso. Com a coisa de um fracasso de um homem blasfemar, negar e dizer que não conhecia Jesus, e dentro de poucos dias é a voz da igreja. Todos os outros discípulos estão com ele. E ele levanta mesmo no meio de Jerusalém. Aí vai pregando no dia de Pentecostes. Vai ocultando os líderes e tal. O que foi que aconteceu na vida daquele homem? Como é que uma igreja pode andar atrás de um fracasso desse há poucos dias, blasfemando, não dizia, não conhecia Jesus, e de repente está liberando tudo? que Jesus disse, Satanás pediu para peneirar-te, mas Eu tenho orado por ti. E ainda Jesus disse, e quando te converter, fortalece os teus irmãos. ele talvez que tu ias ter mais forte ainda no trabalho do Senhor para fortalecer os seus irmãos. Irmãos, eu acho que nosso tempo já está terminando para hoje e não fomos muito longe, não é? Mas pegamos uma palavra todos, não vão? Pegamos onde eu, se for elevado, levantado da terra, trarei todo. E ele foi levantado. Ele tirou literalmente 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. O que nós vemos aqui?
eu ia ler mais, mas eu vou ler só do versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, tendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Irmão, não confunde essa ressurreição com a primeira somente, com a ressurreição somente dos crentes. Toda ressurreição que vai acontecer é baseado no poder que Cristo mesmo ganhou quando morreu, tirando toda a autoridade de Satanás. Veja bem que ele dito. Por um homem veio a morte, por um homem também veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão, todos, aí está a palavra de novo, como em Adão, todos morrem. Este todos aqui quer dizer todos mesmo? Quer dizer todos? Não tem nenhuma fora, não vai estar fora. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Todos. Então por que troca quando lê o resto? Também todos, diz até Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A saída do pastor é em Cristo. Todos que estão em Cristo é que vão ser, não, irmão, não. Todos vão ser ressuscitados. Todos. Não só os que estão em Cristo, não. Vamos ver a ordem aqui. Versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, ele já ressuscitou, já aconteceu. Depois, os que estão de Cristo na sua vinda. Somente. Quando ele diz somente os que são de Cristo. Tem gente esperando todo mundo chegar ao fim no dia do juízo, o dia final, e aquela escatologia de Calvino e dos outros aí que vem para o fim e tudo vai ser uma coisa só, vai ser ressuscitado, depois serão separados isso e aquilo. A Bíblia diz que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E a Bíblia diz que tem a segunda ressurreição. E a segunda ressurreição é de todos que não aceitaram Cristo. A primeira é de todos que aceitaram Cristo. E todos serão ressuscitados pelaquele que tornou-se o Salvador de todos os homens, que exerce o direito de dar vida e de dar a morte. A morte é a segunda morte. Nós, irmãos, como eu disse, é melhor não correr, não é? Melhor deixarem na próxima semana falar mais sobre isso. Mas será que os irmãos estão entendendo? O poder de ressuscitar as almas que já morreram é o poder que Cristo mesmo ganhou quando foi levantado da terra. Quando ele feriu a cabeça de Satanás, quando ele tirou a autoridade, quando ele tirou o poder. E agora, o versículo seria bom, estou me lembrando de uma em Romanos 14, né? Vamos ver, em Romanos capítulo 14, versículo 9. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, ou ressurgiu, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Você pensa que Jesus Cristo é o Senhor somente do campo? Não entenda nada. Ele é o Senhor de Satanás. Ele é Senhor de todos os homens. Todos os homens têm que prestar conta é com ele. Agora, se você, na sua vida, ouvir a sua voz e aceitar a oferta
de salvação que ele lhe oferece, você então está salvo por Deus. Autoridade para te salvar, ele ganhou na cruz. Autoridade para te ressuscitar um dia, ele ganhou na cruz. Ele precisamente, diz Paulo, morreu por esta finalidade, por esta razão. Este fim, precisamente ele morreu, para que seja o fosse o Senhor tanto dos vivos de mortos. Tem pessoas andando na rua, achando graça. Eles não ligam. Esse pessoal falando de Jesus Cristo, Senhor e tal. Isso não tem nada como tem, não. Um dia ele vai te buscar no inferno. Eu vou lhe mostrar na Bíblia. Ele vai te buscar onde estiver. Aí você vai chegar na frente, ele vai dizer, dobra o teu jeito. Aí com tua língua, pé. Aí a pessoa vai dobrar o joelho, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, ele vai ter lançado no lago de fogo. Não tem um que está. Ele é o Salvador de todos. E todos responderão a ele, porque ele é o Senhor. E você, até agora, mesmo teve a felicidade de encontrar-se com ele. E chamar ele o Senhor da tua vida. Aceitar esta salvação maravilhosa que ele ganhou na cruz. Quando tomou toda a autoridade nos céus e na terra. Como eu disse, eu tenho os versículos, posso te mostrar que ainda não estamos vendo tudo debaixo dele, os seus pés. Mas São Pedro diz, portanto, ele é longânimo. Ele está esperando a salvação de outro.